E aí, pessoal? Tauricast no ar, quarta-feira, vocês já sabem, então bora lá, que o nosso episódio hoje ele tá muito bom. Temos a honra de receber um professor e doutor que transcende as fronteiras da odontologia e da medicina tradicional chinesa. Eu já queria trazer esse tema para vocês e a gente conseguiu, a gente vai falar com ele hoje sobre isso, para quem estava interessado, é um tema muito, muito legal. Mas antes, vocês já sabem que o Tauricast é um patrocínio da Fitofórmula, que tá aí há mais de 16 anos da fabricação das fórmulas chinesas. Quer saber mais? Quem tá no YouTube ou no Spotify assistindo a gente, acessa o QR Code, ou quem tá nos ouvindo nas demais plataformas, acessa fitoformulanatural.com.br, que lá você vai encontrar todas as fórmulas chinesas que a Fitofórmula fabrica, ok? Vale lembrar que antes, acessa também o guia da MTC, que lá você vai achar um prescritor mais perto de você. Tem prescritor de tudo que é lugar do Brasil. Então entra lá, que você acha um prescritor mais perto de você para você utilizar as fórmulas chinesas. Outro patrocínio, que eu já falei para vocês, que a gente tá chique, tá cheio de patrocínio, é o Espaço Taori, esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Vocês já sabem, quem tá nas nossas redes sociais já viu ele por inteiro. Aqui, já vocês vão ter um panorama de como ele é. Então, acessa também o site Spaco Taori, que lá você vai conseguir ver fotos, ver eventos que foram feitos aqui, outros podcasts, tá bom? Bora lá pro nosso episódio, vocês já sabem que eu vou ler, porque eu não quero perder nada desse convidado. Como eu já disse pra vocês, ele transcende as fronteiras da odontologia e da medicina tradicional chinesa. Com uma carreira multifacetada, ele é um profissional renomado na área da odontologia desde 1992. Especializado em ortodontia, cirurgia oral menor, e um verdadeiro especialista no atendimento de pacientes especiais. A gente vai falar disso também. Além das suas realizações na odontologia, é um estudioso e praticante da medicina tradicional chinesa. Gente, esse tema vai ser maravilhoso. Vocês vão adorar, de verdade. Como professor e coordenador do curso de extensão, ele desempenha um papel fundamental na formação dos profissionais, compartilhando seu conhecimento em acupuntura e fórmulas chinesas. Hoje, vamos explorar como essas duas áreas se entrelaçam em sua carreira e descobrir os desafios e conquistas na odontologia e na MTC. Bem-vindo, doutor Luiz Arias. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, Muito feliz pelo convite. Doutor, eu estou muito feliz de verdade em trazer esse tema para o pessoal aqui. A gente também foca na medicina tradicional chinesa, né? A gente estava focando nela com a nossa outra apresentadora, a Vivi, mas o pessoal sabe que ela tá numa viagem. Então eu falei, não, eu tenho que trazer, a gente tem que continuar falando da medicina tradicional chinesa. E nessa área, como eu já estava conversando com o senhor antes, é muito difícil, pelo menos aqui, foi muito difícil de achar, principalmente na Baixada Santista. Então a gente está muito feliz de receber o senhor aqui de verdade. Muito obrigado. Vamos começar? Vamos lá. Bora lá, então. Doutor, vamos começar com um clássico, que eu gosto, assim, de começar falando disso. Me explica, como a sua jornada na odontologia e na medicina chinesa, elas aconteceram e o que motivou a busca nessas áreas? Bom, antes de mais nada, eu sou, acupunturista. Comecei a acupuntura antes de começar a odontologia. Eu tive meu primeiro contato com acupuntura com 14 anos de idade. Nossa! Eu sempre fui praticante de artes marciais, e aí, num determinado momento, artes marciais japonesas, karatê especificamente, e aí, num determinado momento, quis me aproximar do Zen budismo, e aí acabei descobrindo um professor de meditação, e aí fui ter aula de meditação com ele, um japonês bem tradicional, daqueles que usam varetinha, assim, né? E aí um dia, ele tá dando, a aula era numa lavanderia, né, em cima de uma lavanderia, e aí chegou a filha dele, dor de cabeça, aí ele pegou, abriu uma gaveta, enfiou um monte de agulha nela, eu comecei, quero aprender isso aí. Aí ele, não, sou japonês. Não, aprender isso aí, né? Não, eu fiquei assim com uns 2 meses insistindo, até que ele me mostrou, né, vencido pelo cansaço, e ele me mostrou que era acupuntura, como que fazia, né? Uma coisa muito rudimentar, muito de família para família, não uma acupuntura como a gente tem hoje, mais científica, mais voltada para a área de saúde. Era uma coisa que era trazer de família para família. Ele era um imigrante japonês e que aprendeu isso.
Então, eu já tive desde desse primeiro contato, eu falei, vou fazer acupuntura. Aí eu falei assim, vou fazer medicina, vou fazer acupuntura, né? Aí eu falei assim, medicina demora muito e tal. Pensei em fisioterapia e acabei chegando na odontologia porque eu queria muito morar em Santos ainda, né? E eu falei assim, eu vou fazer odontologia. Eu tenho um monte de instrumentos, assim, achei bacana e tal. E aí eu fui para isso. E aí eu fiz odontologia, me apaixonei pela odontologia e logo que eu me formei, fui para a França, depois eu fui para os Estados Unidos. Na França eu estudei um pouco acupuntura, conheci uma professora maravilhosa lá, um instituto maravilhoso, Instituto Ricci, a Escola Francesa de Acupuntura. Eles me apresentaram um professor de acupuntura aqui no Brasil, que é o professor Lorei do Sete, que por acaso é dentista também. E aí a gente fez uma grande amizade. Eu acabei dando aula no instituto dele por muito tempo, dei aula na ABA também. E logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu ingressei na USP como estagiário, no Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, e eu vi que aquilo ali podia ser muito bem explorado. Aí eu fiz mestrado, doutorado, minha tese de mestrado envolve acupuntura, né? Então foi a primeira tese de mestrado no Brasil que teve acupuntura diretamente ligada, né? Então, com uma coisa muito precária, que isso foi em 90 eu defendi a tese em 2000, né? Minha tese de mestrado, a tese de doutorado em 2005. Então foi aí que eu realmente comecei nesse meio da medicina tradicional chinesa de uma maneira mais efetiva, né? Aí fui professor do Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, hoje é o Instituto Brasileiro de Acupuntura e Psicologia, e da Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, que é a escola mais antiga de acupuntura que tem no Brasil. Fui professor lá por mais de 20 anos. E hoje eu estou ligado à Universidade Federal do Ceará, no grupo de estudos de saúde tradicional, da professora doutora Luciane Alves, e eu sou um professor colaborador e a gente dá alguns cursos relacionados à acupuntura, à fitoterapia, né, tudo nessa área de medicina tradicional chinesa. Nossa, muito legal, muito legal. Interessante, né? Com 14 anos já estava ali, já entrou. Meu filho é a mesma coisa, né? Meu filho se formou agora em odonto, mas ele me acompanha nos cursos desde os 13 anos. Nossa, então... foi uma coisa assim que foi passada de pai para filho. Assim. Como é lá, continuou com o senhor, né? Legal. Foi interessante. Legal. E vocês vão ver que hoje eu tô aqui para tirar as minhas dúvidas, vou falar até pouco. Já vou até avisar o pessoal que às vezes eu falo, às vezes junto até com o convidado, mas hoje eu tô para tirar as minhas dúvidas. Então, na verdade, assim, o que eu queria bem entrar assim mesmo como é que a medicina tradicional chinesa ela influencia na odonto? Vamos lá. Tem 3 coisas que ela influencia. Primeiro, do ponto de vista fisiológico, né? Então, a base fisiológica da medicina tradicional chinesa, a teoria de meridianos, de yin e de yang, ela pode ser vista na odontologia também, né? Outra coisa que a gente pode utilizar da acupuntura, da medicina chinesa, são os casos específicos de problemas odontológicos, né? Como, por exemplo, dor, coisas que não são fáceis de resolver pela odontologia convencional, como, por exemplo, a síndrome da ardência bucal, que foi uma coisa que eu estudei quando eu estava na USP. Que é uma coisa que acontece do nada, não tem uma causa específica, mas a acupuntura, a medicina tradicional chinesa consegue tratar. E a outra coisa do ponto de vista emocional, né? A gente consegue, através da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, controlar aquele paciente ansioso, aquele paciente fóbico, de uma maneira muito efetiva. Em relação ao ponto de vista da acupuntura, em relação à base fisiológica, o que mais me chama a atenção é que, por exemplo, a gente tem na odontologia um negócio que a gente chama de índice de cárie, né? Que é aquela possibilidade de ocorrência de cárie em uma determinada pessoa. Então tem pessoas que têm um índice de cárie baixíssimo, porém tem cárie num único dente. Um dente que do nada dá até canal. Um único dente. Nossa. Então como que pode aquilo acontecer? E aí a gente relaciona isso com os meridianos de acupuntura que estão relacionados a cada dente. A gente, dentro da teoria da medicina chinesa, a gente sabe que os meridianos longitudinais de passagem, que são meridianos
que fazem o trajeto que vai do meridiano principal às extremidades do corpo, estão relacionadas com os dentes também, como a orelha, como o pé, como a mão, que dão origem aos microsistemas que a gente fala, como que se fala? A reflexologia, por exemplo. Né? Na odontologia não tem como pôr uma agulha num dente, mas a gente tem como verificar, por exemplo, aquele dente está associado a qual meridiano, e como que a gente poderia identificar alguma doença ou aquele processo que está acontecendo naquele dente. Não significa que a gente tratando aquele dente vai resolver a doença, mas significa que aquele dente pode dar um sinal de uma doença que pode estar acontecendo ou vir a acontecer. Uma outra coisa que acontece, do ponto de vista da medicina chinesa, é a estrutura de como são distribuídas os meridianos e as energias nos dentes. E como que esses meridianos, eles ocupam espacialmente as funções de cada lugar. Então, por exemplo, a gente tem os caninos, que estão relacionados ao meridiano do fígado. Então, são dentes que estão relacionados emocionalmente à raiva, mas também que estão relacionados, do ponto de vista fisiológico, aos músculos. Então, dentro desse parâmetro, a gente pode fazer várias associações e dar um arsenal maior de ferramentas, principalmente para aqueles pacientes que a gente não sabe por onde ir. Né? E aí que entra, talvez, os pacientes especiais, por isso que eu atendo paciente especial. Entendeu? Sim, sim. E muito legal, porque eu procurando, assim, pesquisando bastante, né, as duas áreas juntas, eu não achei uma explicação como essa, por exemplo, né, da dor, daquele aquele ponto que ajudaria aquele dente, a gente não acha muito específico isso. Sim. E aí o que eu achei muito interessante, e queria saber se o senhor aborda nesse sentido, é a acupuntura naquele paciente que é muito ansioso, tem medo Sim. de fazer algum tratamento odontológico. Sim. É engraçado isso, porque apesar da acupuntura e da medicina tradicional chinesa envolver o uso de agulha, às vezes o paciente que é fóbico não vai fazer acupuntura, não. Mas é diferente, a agulha de acupuntura é uma coisa muito mais suave que uma agulha de injeção, né, que uma agulha de anestesia. É muito mais simples. No caso dos pacientes fóbicos, a gente consegue controlar de uma maneira muito efetiva ele para ele poder receber um tratamento, né, seja ele de acupuntura ou seja até de odontologia. Existe uma série de ervas chinesas que eu utilizo, que são sedativas, que são calmantes, que facilitam esse uso também, né? Então, várias. E é importante a gente individualizar caso a caso. Em relação ao paciente ansioso, eu tenho alguns pacientes que eles não aguentam ficar na cadeira. Né? Nossa! Vai demorar, vai acabar. E a acupuntura ele consegue melhorar o paciente. Né? Então, hoje eu tenho pacientes que são pacientes de odontologia, tenho pacientes que são pacientes de acupuntura e tenho pacientes que são de ambos. Né? Então, dentro desse ponto de vista do emocional do paciente, a medicina chinesa, a acupuntura, ela trata muito bem do paciente como um todo. Né? Ela consegue dar uma resposta muito rápida ao paciente. Então, hoje, por exemplo, quando eu faço uma cirurgia, raramente eu tenho um pós-operatório muito complicado. Eu faço acupuntura, eu faço um pré-operatório antes, com fitoterapia, por exemplo, e aí eu evito que esse paciente tenha um edema maior, que tenha uma perda de trabalho maior. Então, a gente consegue controlar isso de uma maneira mais efetiva. Né? E em relação a paciente fóbico, né, que é aquele paciente que tem medo, a acupuntura, ela consegue, a medicina chinesa, não só a acupuntura, né, dentro da medicina chinesa, a acupuntura é uma das partes. Né? A gente Sim. tem a acupuntura, a fitoterapia, a dietética, a ginástica taoísta, tem várias coisas que complementam a medicina chinesa. Mas falando especificamente daquilo que é mais prático, né, que seria a acupuntura e a fitoterapia, a gente tem recursos para evitar, para prevenir aquele paciente fóbico, tratar aquele paciente fóbico. Lógico que o tratamento do paciente fóbico é daquela maneira local, não estou fazendo um tratamento psicológico naquele paciente, né? Eu estou simplesmente resolvendo aquele problema naquele momento. Né? Sim, e ainda falando de paciente,
quando algum paciente vai no seu consultório e não conhece a medicina tradicional chinesa e o senhor recomenda para algum certo tratamento, como é que é visto isso? Olha, hoje em dia a pessoa que me procura já sabe que eu tenho essa abordagem, então é muito difícil eu ter algum tipo de problema. Mas já mais antigamente, né, a gente teve assim, não, o que é isso? Vai enfiar essa agulha aí para quê? Por que você está me dando isso? Né? Existia muita, ainda existe um pouco daquele, acupuntura principalmente, né? A medicina tradicional chinesa, mais especificamente a fitoterapia, não tem tanto disso. Mas a acupuntura, principalmente, tem muito daquele de ser uma coisa mística, de ser uma coisa religiosa. E não é, né? Holística, né? A gente já nem usa mais essa palavra. Não tem nada a ver. É uma Sim. coisa, é um modo de tratar. Hoje em dia, a gente tem muito problema em relação à ciência, né? Eu sou cientista, fiz mestrado, fiz doutorado, e muito embora eu utilize a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, a gente não pode afirmar que elas são coisas 100% científicas, mas elas são outras formas de saberes, né, que estão relacionadas à filosofia, ao conhecimento popular, que são tão importantes quanto a ciência. Existe muita coisa que é esclarecido cientificamente, né, da acupuntura, da fitoterapia, e tem muita coisa que não, mas não significa que porque não é esclarecido, que não presta, né? Sim. Que não funciona. Significa simplesmente que a ciência ainda não conseguiu ferramentas para poder abordar esse tema de uma maneira mais sucinta, específica e final. Entendeu? Sim. Rapidinho, a gente vai continuar o tema, mas vocês estão vendo que o nosso telão, às vezes ele tá com a barra preta. Tá no carnaval ainda o nosso telão, doutor. Quarta-feira de cinzas, ele ainda tá na pegada do carnaval, por isso. Pra quem tá vendo no YouTube ou no Spotify, vai ver que ele tá ficando preto, mas ele tá na vibe do carnaval ainda. Mas vamos seguir. Eu, quando fui tirar o siso de baixo, o senhor tá vendo, é muitas dúvidas minhas, né, particular. Incrível, quando eu tirei os dois de cima, eu não senti tanta dor. O de baixo, sim. E aí, então, teria sim técnicas da acupuntura e das fórmulas chinesas para diminuição da dor. Sim, existem muitas técnicas para diminuição da dor, porém, essa dor que você sentiu é normal. Né? Em cima dói muito menos que embaixo, porque o osso em cima ele é mais esponjoso, ele é mais poroso, e o osso da mandíbula ele é muito mais denso, muito mais duro. O dente é muito mais difícil de tirar. Você precisa fazer uma força maior, precisa romper mais tecido para você poder extrair esse dente. Então tem um componente técnico também. Mas é possível sim, eu consigo fazer extração de dente, por exemplo, sem nenhum tipo de anestesia, usando só acupuntura. É válido isso? Em alguns casos. Por exemplo, aquele paciente que não pode de jeito nenhum usar um anestésico, um paciente que é extremamente comprometido cardiologicamente, que qualquer tipo de anestésico pode comprometer a saúde dele, mas que, por outro lado, ele tem que remover algum dente. Né? Então, a gente tem várias técnicas que a gente pode fazer para a remoção desse dente. Uma delas é utilizando a acupuntura e evitando o uso de anestésico. Tem outras técnicas. Não é uma coisa que eu uso de maneira rotineira, porque é demorado, não é prático. É muito mais fácil eu dar uma anestesia e você tira teu dente, é muito mais tranquilo para mim e para você. Porque a analgesia por acupuntura, ela é uma analgesia. A analgesia por acupuntura, ela não anestesia. Ela tira a sensação de dor. Mas as outras sensações táteis, elas persistem. Então você vai sentir movimentando o instrumento no dente, vai sentir a minha força, tudo isso você vai sentir. No caso de uma anestesia, não. A anestesia ela vai suprimir todas essas sensações. Mesmo assim, você ainda sente alguma coisa de mexer, né? Sim. Então, é por isso. Mas, com certeza, mais do que a dor, o que a medicina chinesa, né, a medicina tradicional chinesa, tanto na acupuntura quanto na fitoterapia, podem fazer é diminuir o edema pós-operatório, controlar a inflamação. A gente precisa ter uma inflamação controlada para ter uma reparação do tecido que foi removido. Para haver cicatrização, eu tenho que ter inflamação. Mas essa inflamação não pode virar uma infecção.
Então, dentro disso, a acupuntura e a medicina chinesa evitam muito isso. Eu consigo diminuir o uso de antibióticos, de analgésicos, que é ótimo. o uso de anti-inflamatório. Quando eu tomo um anti-inflamatório, né, apesar de estar sendo benéfico para você não ter dor, eu estou diminuindo a reparação do meu tecido. Então é melhor eu não tomar um anti-inflamatório se eu quiser ter uma reparação melhor. Mas eu tenho que dar um anti-inflamatório se o paciente estiver com dor. Sim. E a acupuntura eu consigo controlar isso. A medicina, a fitoterapia e a acupuntura me permitem controlar isso de uma maneira muito efetiva, evitando que eu tenha que entrar com medicamentos analgésicos mais fortes, anti-inflamatórios mais específicos, anti-inflamatórios, antibióticos mais complexos, né, mais de maior abrangência, né, de maior espectro. Sim. Então eu consigo evitar isso. Entendeu? Interessante. A acupuntura, ela já está há bastante tempo no conhecimento das pessoas, sim, né? A gente já escuta falar bastante, a gente até escuta falar ela sem ter uma relação com a medicina tradicional chinesa. Às vezes as pessoas não sabem, sim, que ela faz parte da MTC. Sim. E aí a gente vê agora que as fórmulas chinesas vêm ganhando muita força, sim, né? Há algum tempo agora, ela vem ganhando bastante força, a gente vem ver as televisões, a mídia está falando mais, né? Eu queria saber como é que o senhor vê as fórmulas chinesas. Para mim é uma coisa indissolúvel, né? A medicina chinesa, né? As duas principais correntes é a acupuntura e a fitoterapia. A gente tem aqui, a gente está em Santos, né? Isso, estamos em Santos. E aqui em Santos a gente tem um dos pioneiros na fitoterapia chinesa, que é o Dr. Bergamo, né? Sim. Que foi um dos pioneiros no ensino e na divulgação dos fitoterápicos chineses, né? Mas é uma fitoterapia chinesa que tem há muitos anos. O grande problema que eu vejo é que a desvinculação disso se dá principalmente por como eu vou explicar? Por transformar a acupuntura numa terapia, né? Quando na verdade o médico chinês é muito mais que isso, né? Não estou dizendo que não sou contra terapeuta acupunturista, muito pelo contrário, eu sou a favor. Mas eu acho que não pode esquecer esse olhar que tem para a farmacologia tradicional chinesa. E dentro da farmacologia tradicional chinesa, o que a gente pode usar hoje é a fitoterapia tradicional chinesa. Que a farmacologia tradicional chinesa, ela envolveria também o uso de substâncias derivadas de animais, minerais, que hoje, pela nossa legislação, não é permitido. A gente pode usar alimentos de origem vegetal só. Então, a gente perde um pouco de algumas coisas, né? Por exemplo, casco de ostra, né? Que era um medicamento que poderia usar. Eu acho que hoje está proibido porque vem de origem animal. Sim. Entendeu? Então, a gente diminuiu um pouco esse aporte da farmacologia tradicional chinesa, mas a fitoterapia ela é muito forte, principalmente aqui onde a gente está, que tem essa divulgação toda começando com o Dr. Bergamo, né? Exatamente. E o senhor acredita que ainda há muitas pessoas com preconceito com a MTC? Ou o senhor acredita que não? Não, eu acho que o preconceito hoje que existe, principalmente a gente está sendo muito atacado por algumas correntes científicas que acreditam que só é válido aquilo que a ciência consegue provar. Sim. Né? E a gente vê que não é assim, né? Tem coisas que a ciência não consegue provar e que funcionam, né? A acupuntura é uma delas. A gente consegue provar que a acupuntura funciona para dor, perfeitamente, tem estudos bem estabelecidos. A gente consegue provar que a acupuntura funciona por uma série de coisas, mas, por exemplo, eu não consigo provar que a acupuntura funciona, por exemplo, para depressão. Uhum. Né? Mas funciona. Por quê? Porque não tem ainda uma... Para você ter um trabalho científico, você precisa de uma pergunta, né? Um material e método para responder aquela pergunta e obter a resposta, que seria o resultado. Às vezes, aquele material e método que você está usando para responder aquela pergunta não está te trazendo aquela resposta. Não é por causa disso que aquela resposta é errada. Né? Uhum. Então, eu acho a gente está sendo muito atacado, a homeopatia,
a fitoterapia, a acupuntura, principalmente por cientistas que dizem que não, você só pode utilizar aquilo que é comprovado pela ciência. E o que acaba acontecendo também é que você, eu vejo isso de maneira errada, né? É que algumas pessoas, alguns cursos colocam a acupuntura, a fitoterapia, num grande balaio de um monte de coisa que não tem a ver, entendeu? Por exemplo, tarô e acupuntura. Não. Acupuntura, medicina, uma coisa séria, bem determinada, e apesar de muita coisa ainda não ter comprovação científica, tem uma causuística clínica de mais de 3.000 anos. Entendeu? A mesma coisa é a homeopatia. A homeopatia tem uma causuística clínica de pelo menos 200 anos. Entendeu? Então você pode dizer que você não conseguiu encontrar evidências científicas de como ela funciona, mas você tem a resposta clínica de aquilo que aquilo funciona. Então você tem que saber, nós como profissionais da área de saúde, a gente tem que saber distinguir, aceitar aquilo. Claro, a gente tem que trabalhar o máximo possível dentro daquilo que é científico, mas a gente não pode esquecer daquilo que é clínico. O clínico é muito importante, né? Eu costumo usar como exemplo que teve um cirurgião um dia, um cirurgião cardíaco, eu esqueci o nome dele, mas é um cara muito famoso, que um belo dia ele estava fazendo uma sutura no coração, aquela sutura não ia, ele pegou o super bonder e colocou no coração e criou uma técnica. Uhum. E essa técnica a gente usa na odontologia, em periodontia, com uma cola que é feita, que é igual ao super bonder, só que uma cola estéril. Sim. Né? Mas o cara partiu de uma inspiração, de um momento de muita técnica, para fazer uma coisa que salvou a vida da pessoa num determinado momento. E hoje a gente usa essa cola, né, de uma maneira com outro nome, né, metalopenilato, tá, para uma série de coisas em odontologia, em cirurgias cardíacas e etc. Entendeu? Então, a ciência ela serve para ela embasar aquilo que já está sendo feito. É claro que eu não vou pegar, por exemplo, um medicamento qualquer e falar que esse medicamento aqui é bom para dor de barriga. E aí vamos tomar. Mas se eu tenho um medicamento, uma fórmula chinesa, que tem 3.000 anos sendo usada para aquilo, tem uma resposta, tem um resultado. Entendeu? Sim. Mas não existe comprovação científica de como isso funciona. Pouco importa, lamento. A ciência que busque uma metodologia para achar como isso funciona. Mas isso não pode em nenhum momento dizer que isso não funciona porque não é científico, porque a ciência é apenas um dos saberes. A gente tem o saber filosófico, a gente tem o saber tradicional do que a gente é passado pela oralidade, e a gente também tem o saber até teológico, que são saberes que fazem o nosso ser, o nosso conhecimento, que formam o nosso conhecimento, né? E esse nosso conhecimento, ele não é só científico, até porque não somos cientistas, a maioria das pessoas. Sim. Entendeu? A gente tem que vivenciar nossas experiências, né? E o senhor como cientista está falando, sim, né? Exato. E a gente vê muitos casos que a acupuntura, as fórmulas chinesas funcionaram. Então ali, e a gente vê não só em humanos, mas também em animais. Sim. Em animais, muito legal. Sim. E pode ser animal, como é que se diz, de estimação. Silvestres também muito. Tem um zoológico de Brasília que usa muito. Eu não gostaria nem de falar disso, mas já que você me provocou, eu vou falar. Tem uma pessoa, eu não vou citar para não ter problemas, que fala muito contra a acupuntura, muito contra a homeopatia e tal. E aí ela cita no blog dela lá, todo mundo sabe de que eu estou falando, sobre homeopatia em animal. E ela fala assim, não me venha falar que homeopatia funciona em animal, porque eu dei a homeopatia para o meu cachorrinho e ele morreu. Tudo bem. E o que acontece na homeopatia animal é que o animal ele tem uma ressonância com você e ele acaba melhorando porque você está aqui esperando que ele melhore. Ora bolas, então quer dizer que a pessoa
prefere não acreditar na homeopatia, na fitoterapia ou no que quer que seja, e ela prefere acreditar na telepatia entre espécies, né? Não estou dizendo que não existe, mas é mais absurdo do que você pensar numa coisa que você está dando para um animal. Então, são essas controvérsias que incomodam a gente que está trabalhando de uma maneira séria, né? É claro, existe um monte de coisas que acabam surgindo no vácuo, né? É por isso que eu fui convidado por você, mas eu sei que vocês são patrocinados pela Fitofórmula, e eu vou falar da Fitofórmula porque um diferencial da Fitofórmula, que é muito importante, é ele não ser leviano, entendeu? Não existe fórmula, não, tome isso para... Não, é uma coisa... a fitofórmula é baseada na relação entre prescritor, laboratório, e laboratório, prescritor, paciente. Então, não existe uma coisa mágica que vai ser dada para qualquer coisa. Exatamente. Então, isso quando a gente trabalha assim, a gente fica muito incomodado quando vem outras empresas, outras pessoas e trabalham de uma maneira equivocada. Compre isso aqui porque isso aqui é bom. Não é bom. Por que é bom? Né? Então, e por que você vai tomar aquilo? Por que você vai tomar Exatamente. Eu costumo, assim, como eu faço tanto odontologia quanto medicina chinesa, eu costumo pensar o seguinte: isso eu faria para o meu filho? Isso aqui eu daria para minha filha tomar? Eu faria, por exemplo, hoje tenho, na odontologia está uma gama de procedimentos estéticos extremamente invasivos. Eu faria isso na minha filha? Não faria. Então, por que eu vou fazer em você? Exatamente. Então, é tudo isso que a gente evita, né? Claro. Por isso que a gente precisa trabalhar com empresas sérias, com pessoas sérias. Sim, sim, sim. Doutor, continuando nesse assunto, a medicina tradicional chinesa, ela trabalha com o diagnóstico da língua. Sim. E eu queria saber como é que isso incorpora na prática odontológica, porque boca tá ali, a língua. E aí, também, já seguindo assim, já fazendo uma outra pergunta, se algum paciente já foi na parte só da odontologia e o senhor ali olhou e só falou, opa, tem alguma coisa aqui, olhou a língua ali rapidinho. Sim, isso é normal. Sempre acontece, né? Sempre, ou pelo diagnóstico de língua, eu uso muito pulso, né? Eu faço diagnóstico de pulso. Mesmo em paciente de odontologia, eu sempre pego pulso. Língua também. Uma coisa importante no diagnóstico de língua é ter bastante conhecimento do que é normal, né? Porque a gente vai trabalhar dentro do diagnóstico da língua com algo que não é normal, mas está dentro da normalidade. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque o meu mestrado e doutorado foi em patologia bucal. Então, a gente vê lesão de boca. Então, às vezes, uma lesão de boca não é um problema de excesso de baço. Até pode ser, mas também pode ser um câncer. Então, você não pode tratar aquilo de uma maneira aleatória. Então, a gente tem alguns sinais da medicina chinesa que são pertinentes e outros sinais que já estão indo para patologia clínica odontológica. Então, esse meu campo é muito importante. Então, por exemplo, quando você vê marcas de dentes na língua, né, a gente vai estar relacionando, se for bilateral, a gente vai estar relacionando alguma coisa com o baço, né, se for unilateral com o fígado. Né? Então, mas isso, tudo bem. Mas agora, se eu vejo uma lesão na base de língua, né, uma úlcera, ou seja, como se fosse uma afta, que não é regular, que está mais de 14 dias na boca, eu preciso fazer uma biópsia. Não dá para tratar com medicina chinesa. Eu preciso intervir porque eu posso estar diferente de um câncer, que é muito comum. Hoje em dia a gente tem o câncer de boca, é um câncer que está entre o terceiro e quarto de mais ocorrência no mundo, né? E a gente precisa estar de olho nisso, né? Tem alguns manuais chineses de manual de língua, né? Assim, de semiologia da língua, que são verdadeiros absurdos, não sabe assim, é lesão, não é semiologia da língua, né? Mas são coisas que a gente tem que tirar, evitar. Agora, tem coisas que a gente tem que avaliar. Por exemplo,
paciente com febre vai ter uma alteração de cor da língua, a alteração da saburra. Eu, particularmente, eu não gosto, vou ser controverso agora, eu não gosto muito de raspar a língua. Eu acho que a raspagem de língua, cada vez que você raspa a língua, você está fazendo um Papa Nicolau na língua, um exame de raspagem mesmo. Então, eu acho que a pessoa tem que ir lá escovar a língua, de uma maneira, pelo menos uma vez por dia, mas eu acho que deve evitar aquela raspagem em excesso, se for raspar de uma maneira muito suave, para você não remover aquelas células epiteliais que estão ali, que são importantes. Né? Essa raspagem tá virando bem comum, né? Eu reparei que as pessoas compram em qualquer lugar e raspa a língua, que é uma beleza, né? Tem muitos colegas que indicam. Eu, particularmente, pela minha formação como patologista, eu tenho bastante pé atrás. Porque é como se você estivesse fazendo o Papa Nicolau. Papa Nicolau é aquele exame que a gente pode fazer em boca, ou ginecológico, que consiste de uma raspagem superficial da mucosa, removendo células epiteliais para ver se tem alguma alteração a nível celular. Só que você está fazendo toda hora, está removendo aquelas células epiteliais. Entendeu? Não estou falando que aquilo lá vai provocar nenhuma doença. Sim. Aquilo ali é uma primeira barreira para uma série de doenças que você tem, entendeu? Sim. Eu não acho que deveria remover aquilo de uma maneira tão drástica, entendeu? Entendi. Doutor, vamos sair um pouquinho agora da MTC. E aí, eu queria saber como é que surgiu o seu interesse e envolvimento no atendimento das pessoas especiais na odontologia. O senhor explicou um pouco, o senhor foi estagiário, mas eu queria entrar mais a fundo nesse tema. Assim que eu voltei dos Estados Unidos, né, fiz curso de ortodontia lá, né, e nessa mesma época eu fui para a USP, que lá tem um centro de atendimento de pacientes especiais. Depois eu vim ser professor lá também e tal. E eu também trabalhei com a professora doutora Lucida Lopes, hoje falecida, no Hospital dos Defeitos da Face, muito tempo. Foi uma coisa que sempre me interessou, entendeu? Sempre me interessou, eu sempre sempre gostei de tratar com deformidades de face, principalmente envolvendo síndromes, né? Síndromes neuropsicomotoras, né? Que são síndrome de Down, autismo, síndrome de Rett, que foi minha tese de mestrado, síndrome de Moebius, que foi minha tese de doutorado, uma série de patologias assim. Sempre foi uma coisa que me interessou. E eu sempre trabalhei nessa área de ortodontia e de desenvolvimento facial, né, de crescimento facial. Isso. Então, o que eu estudei lá fora foi crescimento de face, né? E quando eu cheguei aqui eu vi o crescimento de face alterado, né? Então, por exemplo, num paciente que tem fissura palatina, né, aquele famoso lábio leporino, você vê que ele tem um crescimento que ele é desordenado, porque não tem mais a cinta muscular do lábio. Então a gente procura restaurar isso de uma maneira adequada. E eu sempre atendi paciente especial e eu costumo dizer que eu nunca, em 30 anos, eu nunca fiz contenção física de nenhum paciente. Sempre foi no papo. Né? O máximo a contenção da mãe, ali quando é bebê, né? Criança desde 0 anos até... Mas eu sempre nunca segurou ninguém, nem amarrei ninguém, nunca fiz isso. Porque eu acho que você tem que criar um rapport entre a criança, vou chamar de criança, mas tem muitos adultos, né? Para o atendimento disso. Né? Sim. E eu não queria trabalhar com essa palavra, mas eu vou falar. E os desafios nesse tratamento com essas pessoas? Olha, tem mais gratificações do que desafios. Ótimo, ótimo. Porque assim, você consegue... talvez seja muito melhor atender um paciente com esse tipo, nesse espectro, do que te atender, por exemplo. A tua expectativa é muito maior. Né? Se você for tratar comigo, você quer um monte de coisa, aquele paciente, às vezes, ele só quer tirar dor. Né? Eu aprendi muito com isso. Né? Principalmente, eu atendia pacientes que eles só mexiam os olhos. Não mexia mais nada, entendeu? Então eu estava mexendo no dente lá, estava doendo, aí escorria aquela lágrima ali do olho da criança, da pessoa. Então você entendia que estava provocando dor. Então eu aprendi muito a ver os olhos das pessoas, né? Com isso. Aprendi muito assim, né? Então é muito gratificante você
sentir que aquela pessoa está grata por você. Ou Claro. a família está grata. Né? Sim. Então, às vezes, a pessoa não tem nem noção do que você está fazendo, ela não gosta do que você faz. Né? Eu tenho pacientes que eu atendo há mais de 20 anos. Né? Tem pacientes que foram muito colaborativos quando eram crianças, ficaram extremamente amigos quando na adolescência. Sim. E hoje eu já estou mais velho, já não querem mais nem saber de mim. Entendeu? Já não gostam. Porque tem evolução da doença, tem evolução do atendimento. Então, é muito gratificante. Acho que o desafio talvez seja que existam poucos lugares que ofereçam um atendimento para principalmente uma pessoa que não pode, né? Não tem condições. Porque normalmente essas coisas elas envolvem pessoas que têm mais dificuldade. E mesmo aquela pessoa que não tem dificuldade, ela acaba tendo dificuldade porque ela começa a gastar muito com o seu filho. Né? Então, às vezes, uma pessoa de classe média e tal, tem que ir no dentista tanto, tem que ir no fono mais tanto, tem que ir no seu mais tanto. E acaba não tendo mais, acaba delapidando o seu patrimônio para atender seu filho. Então, é um trabalho muito mais gratificante do que desafiador. Temos, então, poucos dentistas atuando nessa área? Não. Hoje a odontologia para pacientes com necessidades especiais é uma especialização. Uhum. Eu tive o prazer de fazer parte do corpo docente das primeiras turmas que teve no Brasil, que foi lá na USP. É uma especialidade, mas é uma especialidade que ela não é uma especialidade que tem um apelo para o profissional, como a odontologia estética, por exemplo. Sim. Ela não te dá aquele retorno financeiro que a pessoa quer. Então, você tem um pouco de limitação em relação a isso, na ocorrência da especialidade como um todo. Mas existem bastante profissionais. Aqui em Santos tem bastante profissionais que atendem com odontologia em pacientes especiais. Bem legal. O que eu queria falar também na sua visão, quais os desafios atuais na odontologia? Você acredita que tem? Eu acho que tem muito desafio. Acho que talvez o principal desafio na odontologia hoje seja estabelecer um limite entre aquilo que é ético, o que é saudável, o que é necessário, né? Então, hoje a gente está vendo, principalmente em relação às redes sociais, Instagram, etc., uma mania assim, de dentes brancos. Nossa, assim, brilha, né? Eu costumo falar dente selite, né? Aquele dente privado. Né? Uhum. Privado, isso é dente. O negócio, no meu modo de ver, não é estético. Acho até anti-estético. Então a gente tem o problema do que é ético e até onde que o profissional pode ir. Né? Então, porque, por exemplo, você chega lá para mim e fala assim, eu quero fazer lente de contato em todos os dentes. Falo, meu amigo, você não pode fazer isso, teus dentes são íntegros, está tudo bem. Não, mas se você não fizer, eu vou em outro. Aí eu falo assim, vai em outro. Entendeu? Mas tem muito profissional que não preciso pagar o aluguel, né? O cara vai me pagar aí, cada dentinho aí 3 mil, deixa eu fazer a conta. Nossa, então, sim. Dá para, né, fazer Então, eu acho que o principal desafio hoje que a gente tem é estabelecer a ética e o que realmente é necessário na odontologia, né? Tem muitos profissionais capacitados, muitos professores sérios, mas tem muita gente hoje sendo muito mais doutor do Instagram do que um doutor que fez mestrado, doutorado, especialista. Hoje não tem muito isso. Hoje é um negócio, o paciente vai procurar você não mais por aquilo que você por aquilo que você estudou, e sim por aquilo que você postou. Então, acho que o grande desafio da odontologia hoje é esse, saber o limite disso. Eu não sei, eu não estou criticando nada. Eu acho que é uma ferramenta que a gente precisa, lógico, né? Mas eu acho que ela tem que ter um limite do que é verdadeiro e do que não é. Sim. Eu chego lá, hoje, os meus colegas que trabalham mais com estética do que eu trabalho, mas digo profissionais que dão curso disso, o que eles mais veem é a saúde que tem naquela estética que foi proposta. E normalmente não tem nenhuma. Né? É a gengiva inflamada,
a lente de contato entrando no lugar onde não tem que entrar. Então tem uma série de coisas que a gente precisa tratar, né? O uso excessivo de alinhadores, por exemplo, alinhador odontológico, né? Várias empresas que trabalham com alinhadores, aqueles alinhadores transparentes, é minha área, ortodontia, né? Então é uma coisa que tem sua indicação, mas não é para fazer tudo. E não é a empresa que tem que vender o produto, né? É o dentista que tem que propor o tratamento, nem o produto. Então, acho que a gente tem que mudar isso, né? Eliminar o produto, e sim, não é um produto, é um tratamento. Você precisa de um tratamento, você não precisa usar aquele aparelho ali X. Você precisa fazer um tratamento para isso, para isso, para isso. A ferramenta que vai escolher é seu profissional. Você pode, qual ferramenta que você pode usar? A gente pode usar isso, isso e isso. Qual que você vai escolher? Eu prefiro essa. Essa vai te ocasionar isso, isso e isso de resposta e vai ter esses e esses efeitos negativos. Qual que você vai escolher? Prefiro fazer esse. Então, você tem ciência do que vai ser feito. Pronto. Mas não é a empresa que tem que chegar e impor para o mercado, tanto profissional quanto para o mercado consumidor, o que você vai usar, o que você vai fazer. Entendeu? Sim, eu vejo muito que a área da estética, ela vem crescendo, mas muitas pessoas, elas entram já na odontologia já querendo essa área, né? Sim. Hoje existe uma especialidade na odontologia que é uma harmonização orofacial, né? Que é o uso de botox, ácido hialurônico, agregado plaquetário, uma coisa que é muito, muito boa, tal, serve um monte de coisa. Mas o que não pode é isso virar o carro-chefe de uma coisa assim que chega a ser assustadora, né? Você vê hoje, o que eu costumo falar é que nós estamos virando caricatura de nós mesmos, né? Então a gente pega, se vê, a gente bota com beição, testa lisa, né? Você tem que ter uma naturalidade, né? Tem que ter uma coisa. E eu acho que isso aí vai ter um momento que vai acabar, entendeu? Porque não é saudável e nem é bonito, né? Ninguém acha bonito. Vai ficar ridículo, né? É que ainda não tem ninguém que chega e falou assim, você tá ridículo. Pouca gente fala assim, que legal, você fez botox, né? Bacana, hein? Ninguém chega e fala assim, mas tá feio, hein? Ninguém fala, né? Verdade, mas ninguém fala. Mas começar a falar, e aí vai começar, assim, mas você achou feio mesmo? Não, achei que tá ridículo. Porque o pessoal não mexe mais a cara, né? Tem beiço lá enorme. Então é feio, não é agradável, né? Você perde a naturalidade, perde o movimento. Existe um trabalho muito interessante de 2014, eu não lembro o autor, mas uma pena, que ele relacionou a perda de movimento de mãos com o uso excessivo de botox. Né? Nossa, interessante. Porque quando a gente fala, estou falando aqui contigo, estou mexendo minha mão, eu estou até controlando. Porque eu estou ali, né? Mas você mexe as mãos, fala, né? Assim. E quando e a expressão facial está relacionada com esse movimento de mão. Quando você tira a expressão facial, o teu cérebro entende que você não precisa daquele movimento de mão. Isso, no longo prazo, provocou em algumas pessoas a dificuldade de fazer alguns movimentos de mão. Então, é um trabalho muito interessante, mas, é um negócio que a gente precisa estar trabalhando, né? Sim, claro. A estética tem que ter um limite. E na MTC? Quais os desafios? Olha, eu acho que o principal desafio é buscar um entendimento que a MTC ela não é totalmente científica. Tem muitas coisas que são explicadas pelas ciências e tem muitas coisas que não são. Então, a gente tem que mostrar para o paciente, para o público, que essas coisas que não são aceitas pela ciência, elas têm uma evidência clínica de mais de 3.000 anos. E a gente tem que pedir ou mostrar para a ciência que a ciência precisa buscar métodos para mostrar como que essas coisas que não são explicáveis por elas ainda podem ser explicadas. Criar novas metodologias para poder explicar como que determinada coisa funciona ou não na medicina tradicional chinesa, na acupuntura, na fitoterapia, etc. Perfeito. Concordo com o senhor e também, na minha visão, acho que a gente precisa eu como jornalista e que escrevo alguns artigos até sobre o tema, acredito que a gente precisa de mais
pessoas da área da odonto falando mais, da área da odonto e da MTC falando mais e divulgando mais na internet, escrevendo mais artigos sobre os temas, os dois juntos. Acho interessante. A gente precisa ter artigos voltados para o público leigo, né? Sim. Existe hoje no Conselho Regional de Odontologia uma câmara técnica de acupuntura, né? Por exemplo, existe especialidade de acupuntura na odontologia, aquilo que você tinha falado. Existe especialidade de acupuntura na odontologia, mas existe a especialidade da medicina tradicional chinesa da acupuntura. Sim. Muito embora a acupuntura faça parte da medicina tradicional. Então existe, mas a divulgação para o público geral, não gosto de falar leigo, parece que não entende nada, não é isso. Hoje em dia todo mundo entende de tudo. Sim. Mas se aquele povo que não é especialista no assunto, a gente precisa realmente ter mais artigos, mais coisas escritas, mais coisas publicadas para buscar isso, né? A medicina tradicional chinesa, dentro da semiótica dela, dentro da maneira de abordar, do meio de curar, ela é muito colaborativa para a odontologia e para qualquer medicina, para oftalmologia, para traumatologia, para neurologia, para qualquer medicina, né? E isso a gente vai usar em maior ou menor grau, né? Na odontologia eu uso muito, né? Então, por exemplo, dor orofacial, né? Bom, meus pacientes não tomam medicamentos. Eu tenho muito paciente de dor. Tenho alguns pacientes que tiveram lesão de nervo, que seriam para tomar remédio a vida toda. Mas eles controlam lá com a acupuntura, com a fitoterapia, com a homeopatia, conseguem controlar isso, né? E conseguem ter uma qualidade de vida muito aceitável, né? Coisas que talvez não pudessem ter se fizesse um procedimento mais traumático. Sim. Mas mais definitivo, né? Então, tanto a acupuntura quanto a fitoterapia, ela é muito parceira da odontologia, né? Principalmente em relação... Em dor, eu falei pouco de dor, mas dor é uma coisa que realmente a acupuntura resolve. Assim, né? A acupuntura e homeopatia. O caso de nevralgia de trigêmeo, que é uma das piores dores que existem, a gente consegue tirar com 2 sessões. Um paciente que está... Eu já tive paciente que a mulher me ligou porque o cara estava para pular da janela de dor. Tira a dor, entendeu? Então você consegue tratar um paciente de uma maneira mais abrangente. Devolve uma qualidade de vida, né? Devolve uma qualidade de vida. Eu costumo falar assim, né? Eu vou te indicar um fitoterápico para você tomar sempre que eu puder, entendeu? Mas se eu tiver que entrar com antibiótico, eu vou te indicar, entendeu? A gente não pode porque a gente faz determinada coisa que supostamente é melhor, mais alternativa, mais holística, esquecer que tem outras coisas que são às vezes mais eficientes e mais úteis para você tratar determinada coisa. Sim, os dois andam muito juntos, né? Claro. Mas eu não posso também ser radical nem num lado nem no Exatamente. outro. Eu costumo, não tenho nenhum problema com isso. Doutor, estamos chegando ao fim do nosso episódio. E aí, para a gente encerrar, olhando para o futuro, como é que o senhor enxerga a evolução da integração da odontologia com a MTC? Bom, eu imagino a medicina tradicional chinesa, principalmente a acupuntura, que é a que tem especialidade no odonto, ela está mais inserida na faculdade, principalmente, né? Inserida na faculdade não para formar o acupunturista, mas para mostrar a fisiologia energética que envolve a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, e que ocorre na boca também. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode fazer para ter um englobamento da medicina tradicional chinesa na odontologia. Acho que é por aí. Ótimo. Deixa para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, se quiser procurar o senhor tem um Instagram? Sim, tem Instagram, professor, underline, doutor, underline, Luiz Arias. É só procurar lá. Lá consegue chamar? Tem número, tem o seu site, tem tudo, né? Tudo lá no Instagram. Quiser fazer uma consulta com o doutor, por favor, será um prazer. Tá aí. E quem quiser ter
ter aula com o senhor, como é que faz? Tem tudo lá. Tem tudo lá, né? Que a gente vai estar promovendo agora. Ó, então ótimo. Ó, para os amigos dentistas, que eu já enviei esse podcast, que a gente já tô aqui trabalhando pro futuro, já enviei para vocês. Tá vendo? Entra no Instagram, é @professor_doutor_Luiz Arias. Você lá já vai achar o doutor, já entra, vai lá, aproveita. Tenho certeza que vocês gostaram desse tema. Pra mim foi, olha, eu não sou da área do odonto, sou jornalista, mas pra mim, doutor, esclarecedor. O senhor trouxe olhares maravilhosos para quem é da área ou para quem tá ali, quer aprender mais, quer conhecer, ou quem é nosso ouvinte aqui, tá sempre vendo ou escutando o Tauricast. Foi muito, muito bom de verdade. Obrigado. Pessoal, aproveita e me segue também nas redes sociais, Vitor Leutz, Leutz em todas as redes sociais. Segue o Tauricast também no Instagram, tá bom? Lá você consegue acompanhar quem vai estar no nosso próximo episódio, consegue ver alguns cortes importantes. Se você não quer ouvir o podcast inteiro, entra no nosso canal de cortes. O nosso canal de cortes ele tá rolando lá no TikTok, então também @Tauricast, e lá você consegue ver alguns cortes, principalmente desse episódio com o doutor, que foi maravilhoso. Aproveita também, segue o Espaço Tauri, tá bom? Para você conhecer melhor esse espaço, e segue, obviamente, a nossa patrocinadora, a Fitofórmula. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal.